Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria sobre Israel o ano 18 de Josafá rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai e sua mãe, porque tirou as estátuas de Baal que seu pai havia feito, mas achegou-se aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, e não se separou deles. Então Messa rei de Moabe era proprietário de gados, e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com suas lãs. Mas morto Acabe, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel, e saiu então de Samaria o rei Jorão, e inspecionou a todo Israel, e foi e enviou a dizer a Josafá rei de Judá: o rei de Moabe se ha rebelado contra mim, irás tu comigo à guerra contra Moabe? E ele respondeu: irei, porque como eu, assim tu, como meu povo, assim teu povo, como meus cavalos, assim também teus cavalos. E disse: por qual caminho iremos? E ele respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram, pois, o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e quando andaram rodeando pelo deserto 7 dias de caminho, faltou-lhes a água para o exército, e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel disse: que o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los em mãos dos moabitas. Mas Josafá disse: não há aqui profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele. E um dos servos do rei de Israel respondeu e disse: aqui está Eliseu filho de Safate, que dava água a mãos a Elias. E Josafá disse: este terá a palavra do Senhor. E desceram a ele o rei de Israel, e Josafá, e o rei de Edom. Então Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, e aos profetas de tua mãe. E o rei de Israel lhe respondeu: não, porque juntou o Senhor estes 3 reis para entregá-los em mãos dos moabitas. E Eliseu disse: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não tivesse respeito ao rosto de Josafá rei de Judá, não olharia a ti, nem te veria. Mas agora trazei-me um músico. E enquanto o músico tocava, a mão do Senhor foi sobre Eliseu, e disse: assim disse o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque o Senhor disse assim: não vereis vento, nem vereis chuva, e este vale será cheio de água, e bebereis vós, e vossos animais, e vossos gados. E isto é coisa pouca aos olhos do Senhor, dará também aos moabitas em vossas mãos. E vós ferireis a toda a cidade fortalecida e a toda a vila bela, e cortareis toda boa árvore, e cegareis todas as fontes de águas, e destruireis com pedras toda a terra fértil. E aconteceu que pela manhã, quando se oferece o sacrifício, eis que vieram águas pelo caminho de Edom, e a terra foi cheia de águas. E todos os de Moabe, quando ouviram que os reis subiam a lutar contra eles, juntaram-se desde todos os que cingiam armas de guerra acima, e puseram-se na fronteira. E quando se levantaram pela manhã, e luziu o sol sobre as águas, viram os de Moabe desde longe as águas vermelhas como sangue, e disseram: sangue é este de espada. Os reis se revoltaram, e cada um matou a seu companheiro. Agora, pois, Moabe, a presa. Mas quando chegaram ao campo de Israel, levantaram-se os israelitas e feriram aos de Moabe, os quais fugiram diante deles. Seguiram, porém, ferindo aos de Moabe, e assolaram as cidades, e em todas as propriedades férteis lançou cada um sua pedra, e as encheram. Fecharam também todas as fontes das águas, e derrubaram todas as boas árvores, até que em Kiraresete somente deixaram suas pedras, porque os atiradores de funda a cercaram e a feriram. E quando o rei de Moabe viu que a batalha vencia, tomou consigo 700 homens que tiravam espada, para romper contra o rei de Edom, mas não conseguiram. Então arrebatou a seu primogênito que havia de reinar em seu lugar, e sacrificou-lhe em holocausto sobre o muro. E havia grande ira em Israel, e retiraram-se dele, e voltaram à sua terra. Uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, é morto, e tu sabes que teu servo era temeroso ao Senhor, e veio o credor para tomar-se 2 filhos meus por servos. E Eliseu lhe disse: que te farei eu? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva nenhuma coisa tem em casa, a não ser uma botija de azeite. E ele lhe disse: vai, e pede para ti vasos emprestados de todos teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Entra logo, e fecha a porta atrás de ti e atrás teus filhos, e deitem todos os vasos, e em estando um cheio, põe-o à parte. E partiu-se a mulher dele, e fechou a porta atrás si e atrás seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela deitava do azeite. E quando os vasos foram cheios, disse a um filho seu: traze-me ainda outro vaso. E ele disse: não há mais vasos. Então cessou o azeite. Veio ela logo, e contou ao homem de Deus, o qual disse: vai, e vende o azeite, e paga teus credores, e tu e teus filhos vivei do que restar. E aconteceu também que um dia passava Eliseu por Sunem, e havia ali uma mulher rica, a qual lhe constrangeu a que comesse do pão. E quando por ali passava, vinha-se à sua casa a comer do pão. E ela disse a seu marido: eis que agora, eu entendo que este que sempre passa por nossa casa, é homem de Deus santo. Eu te rogo que faças uma pequena câmara de paredes, e ponhamos nela cama, e mesa, e cadeira, e candelabro, para que quando vier a nós, se recolha nela. E aconteceu que um dia veio ele por ali, e recolheu-se naquela câmara, e dormiu nela. Então disse a Geazi seu criado: chama esta sunamita. E quando ele a chamou, ela se apresentou diante dele. E disse ele a Geazi: dize-lhe: eis que tu tens sido prestativa por nós com todo este esmero. Que queres que eu faça por ti? Tens necessidade que fale por ti ao rei
rei, ou ao general do exército? E ela respondeu, eu habito em meio de meu povo. E ele disse, que, pois, faremos por ela? E Geazi respondeu, eis que ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse então, chama-a. E ele a chamou, e ela separou a porta. E ele lhe disse, a este tempo segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse, não, senhor meu, homem de Deus, não mintas para tua serva. Mas a mulher concebeu, e pariu um filho àquele tempo que Eliseu lhe havia dito, segundo o tempo da vida. E um certo homem em Listra estava sentado, tendo incapacidade nos pés, aleijado desde o ventre de sua mãe, que nunca tinha andado. Este ouviu Paulo falando, o qual, olhando com atenção, e vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo que Paulo tinha feito, levantaram suas vozes, dizendo em língua licâunica, os deuses se fizeram semelhantes a homens, e desceram até nós. E chamaram a Barnabé de Júpiter, e a Paulo, de Mercúrio, porque este era o líder ao falar, e o sacerdote de Júpiter, que estava diante da cidade deles, trazendo touros e grinaldas à entrada da porta. Ele, junto com as companhias, queria oferecer sacrifício a eles. Mas os apóstolos Barnabé e Paulo, ao ouvirem isto, rasgaram suas roupas, e saltaram entre a multidão, clamando, e dizendo, homens, por que fazem estas coisas? Também nós somos homens como vós, sujeitos às mesmas emoções, e vos anunciamos o evangelho para que vos convertais destas vaidades para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, e tudo quanto neles há, o qual nas gerações passadas deixou os gentios andarem em seus próprios caminhos, ainda que, contudo, não tenha deixado a si mesmo sem testemunho, fazendo bem desde o céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo nossos corações de alimento e alegria. E tendo dito isto, apenas detiveram as multidões de que não fizessem sacrifícios a eles. Mas vieram alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e persuadiram a multidão, e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas, tendo os discípulos ficado ao seu redor, ele se levantou, e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho àquela cidade, e feito muitos discípulos, eles voltaram a Listra, e a Icônio, e a Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, e exortando-os para que permanecessem na fé, e que nos é necessário entrar no reino de Deus por meio de muitas aflições. E tendo escolhido por votação anciãos para cada igreja, orando com jejuns, eles foram enviados ao Senhor, no qual tinham crido. E tendo passado por Pisídia, vieram a Panfilha, e tendo falado a palavra em Perges, desceram a Atalha, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que eles já tinham cumprido. E ao chegarem, e reunirem a igreja, relataram com grandes coisas Deus tinha feito com eles, e como ele tinha aberto a porta da fé aos gentios. E eles ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Livra-me do homem mau, Senhor, guarda-me dos homens violentos, que pensam maldades no coração, todo dia se reúnem para fazerem guerra. Eles afiam suas línguas como a cobra, veneno de serpentes há debaixo de seus lábios. Guarda-me, Senhor, das mãos do perverso, guarda-me dos homens violentos, que pensam em empurrar os meus pés. Os arrogantes me armaram ciladas e cordas, estenderam uma rede de um lado do caminho, e puseram laços de armadilhas para mim. Eu disse ao Senhor, Tu és meu Deus, inclina teus ouvidos à voz de minhas súplicas. Senhor, ó Senhor Deus, força de minha salvação, cobriste minha cabeça no dia da batalha. Não concedas ao perverso os desejos dele. Senhor, não permitas suceder seu plano maligno, pois senão se exaltariam. Quanto à cabeça dos que me cercam, que a opressão de seus próprios lábios os cubra. Caiam sobre eles brasas vivas, faça-os cair no fogo e em covas profundas, para que não se levantem mais. O homem de língua maligna não se firmará na terra, o mal perseguirá o homem violento até derrubá-lo. Eu sei que o Senhor cumprirá a causa do aflito, o direito dos necessitados. Certamente os justos agradecerão ao teu nome, os corretos habitarão perante teu rosto. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz os ossos se secarem.